Brunão, Fala. imagina só, a seleção brasileira vai ter 2 jogaços pesadíssimos. Contra quem, mano? Mano, contra a Argentina e contra a Colômbia. E o que você tá achando do jogo? O que você acha? Eu acho que o maior problema disso tudo, sabe o que vai ser? Os desfalques. Quem que não vai jogar? Neymar, E do lado da Argentina? Messi. E vocês acham que vai dar jogo, família? Só que, cara, tem que respeitar a Argentina. Sim. Os caras ainda vai ter Lautaro Martins, entendeu? Os caras vai ter Di Maria. Então, pô, não é uma seleção fraca e é a atual campeã do mundo. E pensar que, tipo, eles jogaram com uma peça, família. Óbvio que essa peça que jogou na Copa, no caso, foi o Messi. Mas é o time da Copa, basicamente, a base, sem o Messi, família. Então é um time que ganhou o mundo, ganhou a taça do mundo. Com certeza. Então não é qualquer coisa. Por outro ponto, a Argentina não vai ter o seu maior artilheiro de todos os tempos em campo, Sim, quem que é esse? Fala quem que é. Messi. E É querendo ou não, o Brasil também não vai ter o seu maior artilheiro. Quem Neymar que é? Júnior. É o Ney, família. A tropa do Ney. Quem gosta do Neymar e quem gosta do Messi, gente? Já comenta aí no comentário pra gente. E você, Lucas? O que você acha do... quem você acha que vai fazer mais falta de não jogar para as seleções? O Messi para a Argentina ou o Neymar para o Brasil, família? Quem vocês acham? Cara, hoje na nossa geração atual do futebol, eu acho que tá muito complicado. Infelizmente, querendo ou não, a gente já não vai ter mais o Messi como foi anos atrás. Sim. E o Neymar também não, entendeu? Para a seleção brasileira, o Neymar tem um peso e para a seleção argentina o Messi tem outro peso totalmente diferente. Sim. Mas... Só que eu acho que dentro de campo, eu acho que em qualidade quem vai perder mais no momento seria o Brasil. O Brasil? O Brasil, sem o Neymar? por conta que a seleção da Argentina hoje já consegue jogar sem o Messi. Sim, é um ponto que a gente tem conversado, a gente conversa nos bastidores, conversa que a gente não fala de futebol só aqui. Vira e mexe, eu vou lá e pergunto pro Lucas, Lucas, mas o que você acha? Mano? Você acha que o Messi vai jogar mais quantos anos e tal? Mas, gente, outra coisa também que eu queria falar com vocês e com o Lucas, uma pergunta. Vocês acham que o Neymar vai chegar 100% pra nossa Copa? Pra Copa do Mundo, gente? A nossa Copa, porque eu tô torcendo muito pro Hexa vir nessa, gente. O que vocês acham? E Lucas, o que você acha, meu amigo? Eu acho que uma seleção hoje sem Lucas Moura, sem Neymar, não conseguiria. Cara, eu não acho que o Lucas são era 2 jogadores assim, que para a seleção brasileira fariam muita diferença no momento atual, principalmente. Hoje em dia a gente não tem um meia que tem uma qualidade igual a do Lucas, tudo bem, ele não tá na sua melhor fase. Sim. Só que às vezes não é por conta só dele, pode ser Sim. por conta do elenco, pode ser por conta do problema técnico que tá acontecendo com o Zubeldia, Sim. entendeu? Então, mas eu acho que seria um jogador que ajudaria muito a seleção brasileira. Galerinha, Brunão vai trazer pra gente agora a convocação da seleção. Vai estar passando aqui na tela pra vocês estarem conferindo com a gente, vai aparecer os jogadores também. E vamos ver o que vai dar essa conversa. Gente, ó, goleiros, família, goleiros. Alisson, Liverpool. Bento, Al Nassr. Ederson, Manchester City. Ah, mano, o cara tá fluente. Aí corta. É nada. E os defensores, ó, Lucas, dá um sorrisinho pra turma. Que você é simpático. Então, gente, agora é sério, falando de verdade. Os nossos defensores, família. Nossa zaga. Danilo, Flamengo. Gabriel Magalhães, Arsenal. Guilherme Arana na lateral esquerda, Atlético Mineiro. Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo. Marquinhos, PSG. Murilo, Nottingham Forest. Wanderson, Mônaco. E Wesley, lateral direito, Flamengo, gente. Meio campistas. André, o Lucas vai ler o meio campista já, só eu ler aqui. Galerinha, meios campistas que foram convocados pra seleção agora, tá? Nós tá falando, mas vai estar aparecendo aqui na nossa tela, gente. Bora lá, Lucão. Vamos lá, galerinha. Para vocês aqui agora, os meias convocados. André, do Wolverhampton. Bruno Guimarães, do Newcastle. Gerson, do Flamengo. Joelinton, do Newcastle. Matheus Cunha, do Wolverhampton. E Neymar do Santos. Porém, o que aconteceu com o Neymar? Machucou, família. Tava no bloquinho. Brincadeira, Ney. Te amo. Ney, você só não joga contra o Cunha, não. É complicado, pai. Tá ligado. Seu bloqueio, Ney. E a convocação do Neymar foi substituída pela convocação do... Menino Hendrick. Hendrick da massa, família. Levaria ele, ou não? Não, Iro Alberto. Não é nem clubismo, é verdade.
Vamos lá. O Endrick tá jogando nada. Banco do Real Madrid quer tirar o lugar do Yuri Não dá, não tem como. Não dá. Vamos lá, já chega no ataque. Tá, vamos lá. Assim a gente encerra esse meio campo. Galera, vamos combinar. Meio campo do Brasil comparado do que já foi hoje em dia, Sim, não desmerecendo os jogadores que lá estão. Eu acho que são opções do treinador. Acho que o treinador errou em algumas. Não vou citar agora porque não é momento. Mas eu acho que eu mudaria bastante coisinha nesse meio de campo, igual o Lucas falou. Se for comparar com o que a gente já teve, Não tem como, não tem como. como? E agora vamos para o ataque. Começamos com Estevão, Palmeiras. Menininho, gente. Graças Beleza? a Deus contra nós não arruma nada. João Pedro, do Brighton. Rafinha, do Barcelona. Isso é bom. Rodrigo, do Real Madrid. Bom pra caralho. Savinho, do Manchester City. Bom também, E gosto. Vini Júnior, do Real Madrid. Não, contra-ataque não tem o que falar. Não tem. Só É o Endrick melhor, mesmo, é o Endrick entendeu? que não é titular, nem no Real, nem na seleção brasileira ainda. Gente, eu torço pelo futebol. Torço pro Real Madrid na Europa, gosto do Real Madrid. E quero que um dia o Endrick jogue o futebol que todo mundo espera. Só que ainda não é momento, família. Se for pra convocar jogador que não vai jogar, não joga nem no clube, gente. Deixa no clube treinando, família. Deixa despontar, daqui pra Copa ainda tem um tempo. Eu acho que se fosse um jogador que tava jogando bem, não fala aí, Lucão, tivesse já jogando bem agora, com chances reais de jogar bem e de ir pra Copa, beleza, mas não é o caso do Endrick. Mas vamos lá, Lucas, segue. Vamos lá, eu levaria o Yuri Alberto, sem dúvidas nenhuma. A gente concluiu de passar os nomes aqui pra vocês, só vamos pontuar algumas coisas. Sim, Vamos começar lá falando da polêmica dos goleiros. falando. Cara, você levaria o Bento ou o Hugo? Gente, vou falar uma coisa pra vocês, rapidinho. O Lucas tem mais informação pra falar nisso, goleirão. Apelido dele como que é? Lucas Check. Não é à toa, né, Lucão? Tem história, né? Tem história. Respeita. Tá, Tem que respeitar. então fala um pouco, Lucão. Essa pergunta eu vou deixar pro Lucas, gente. Ele tem propriedade geral pra falar disso. Vai, Lucão, fala. Galera, simples. O Hugo, ele tá jogando um dos maiores campeonatos do mundo. Acabou. Sim. O futebol brasileiro é um dos maiores campeonatos do mundo. É muito maior do que a Arábia. Sim. Simples. O Hugo tá se destacando, é um goleiro novo, Novo. Tem tá muita no chance. Brasil, Sim, no futebol difícil, e fazendo milagre toda a partida. sim. Então, não, na minha cabeça não existe esse negócio de não levar ele. Se levasse pelo menos pela moral, pelo tempo, né? Pelos campeonatos que ele certeza. jogou agora, ele praticamente carregou o Corinthians na defesa, aquela defesa do Corinthians, infelizmente cansadíssima. Não dá. Não dá, ele carregou aquela defesa, família. E hoje, querendo ou não, mudou muito isso no time do Corinthians, de ele não tá mais tendo que trabalhar tanto por conta de dois jogadores excelentes. Quem que é o lateral? Quem que é o lateral também? Três, então vamos lá. Pô, Vamos começar a falar de Fabrício Anglieri, Como que vai esquecer do a melhor? melhor contratação do ano. Pode ser. Depois. Não, tá jogando muito, família. Só que agora, quando eu falar os outros dois nomes aqui, ele vai entender o porquê que eu esqueci do Anglieri. Sim. Martinez e Carilho. Assim, não, mas Não tem não, peraí, como. gente, eu sei que o clubismo às vezes toma conta. Mas voltando, Lucão. O que você acha do Hugo, goleiro, meu parceiro? Goleiro acha que ele tinha que tá? ter sido convocado e, na minha opinião, banco de reservas já. Sim, porque a gente Tá bom, tem que pôr pra jogar. que nós é Corinthians, todo mundo já sabe. É que nós vai conversando, a gente vai se revoltando e vai lembrando e vai ficando feliz ao mesmo tempo. Só quem é corintiano sabe, gente. Já Mas que- voltando. Já que o Brunão acabou de tocar na palavra ali, lembranças, sabe esse Guilherme Arana? Ô, Tá nesse lateral aqui? monstro. Olha esse gol aí que ele fez contra o Sport, velho. Pera aí, vamos ver, gente. Caramba, família. E o da hora que Tá ele errado, faz, você vê que mano. ele joga, tá ligado? Com sangue no olho, mano. Isso que é da hora, E né? a comemoração dele, saindo correndo igual louco lá, chupa pro amigo dele lá, É, que era palmeirense. porque é resenha. Por isso que eu falo que nós familiariza com esse jogador, tá ligado? Que fala que é corintiano, que pá mesmo. Óbvio. Dinheiro fala mais alto às Com vezes da certeza. carreira do jogador, não julgamos também nessa questão, mas é tudo é brincadeira, gente, família. Mas o que acontece, gente? A gente se familiariza. Porque Sim. ele vê o jogador assim, pensou, tipo, se eu fosse jogador, o Lucas fosse palmeirense, eu corintiano, eu fizesse um gol ou vice-versa, nós ia zoar um ao outro, tá ligado? Com E certeza. por isso que nós se familiariza. Por isso que o Guilherme não é craque. Mas chega de Guilherme Arana, mano. Não dá. Não deixa. Vamos Porque falar. senão bate aquela lembrança de Corinthians aí. Não dá. Outro jogador que já vamos aproveitar que a gente tá no mesmo nicho, já vamos falar de polêmica, já vamos falar de Corinthians junto. Fala. Yuri Alberto não ter sido convocado foi, na minha opinião, o maior erro da seleção. Eu Acabou. também acho. Independente do Hugo, independente do outro jogador, na minha opinião, foi
o Yuri Alberto não ter sido convocado foi uma coisa triste pro futebol brasileiro. Igual eu falo, gente, quem que é o titular da seleção? Camisa 9, centroavante. Não tem nível de origem de posição. Não que o Yuri todo mundo já foi provado aí que o Yuri gosta de jogar nas pontas, pelas beiradas e tal. Nunca foi centroavante desde ele. Até ele falando, família, nas entrevistas que ele já deu, reportagem, que ele sempre gostou de jogar pelas beiradas, família. Só que na falta de gente, no Corinthians ele faz essa função, família. E é um jogador que tá fazendo bem, hein? tá O Memphis merecendo. Depay ali. Entendeu? Ele tá merecendo uma oportunidade de pelo menos estar lá no grupo. Sim. Porque, gente, um jogador que joga no Corinthians, que ele fica até a Copa aqui, gente, jogando, eu tenho certeza absoluta que se ele ficar até a Copa no Corinthians, ele pode ter os altos e baixos dele, mas sempre vai estar metendo gol, família. E um jogador que é por merecimento, o Yuri Alberto, gente. Eu ouvi, galera, vários comentários falando por que o Yuri não foi, algum motivo, algum medo dele não ter sido convocado. Foi porque, principalmente, que ele cresceu no Corinthians com o Memphis Depay e tem medo de não ter o Memphis Depay no elenco da seleção para dar os passes que ele precisa. Só que a experiência que o cara adquire jogando ao lado de um mestre ali... Não, família, beleza. E outra, não tem nada a ver isso, família. Ele pode ter, o Memphis pode ter potencializado, só que na seleção brasileira, meu amigo, ele olha para um lado é craque, olha para o lado é outro, tá ligado? Por mais que não seja a convocação no momento que a gente tá falando, pode ser que esses mesmos jogadores daqui perto da Copa, vamos dizer, daqui um ano, a gente possa tá falando que esses jogadores realmente deveriam estar na seleção, esses que foram convocados aqui nessa lista. Com certeza. Pode ser que até o próprio Endrick se torne até um titular do Real Madrid aí futuramente. Só que a gente tá falando de hoje. De momento. De hoje. E vamos ser sinceros, o nosso hoje já tá complicado. Sim, agora o nosso hoje precisa resolver. Agora a gente vai ficar comparando o jogador só porque não tem um jogador lá, ou cara, não sei o que. Se for assim, gente, então tem que... Não pode, na seleção brasileira, no Real Madrid, então, por exemplo. Ó, tem que trazer o Modric pra jogar com nós, o Bellingham. Sim, se for por esse ponto, não faz sentido, gente. Na minha opinião. O maior problema de todos, tanto você quanto as outras pessoas, a gente e eu mesmo, a gente tem que sentar e conversar, é que a seleção brasileira, a única que tem 5 Copas do Mundo, está em 5ª colocada na classificatória. Faz sentido. Nas eliminatórias. Faz sentido. Gente, mas eu sei que tipo futebol a gente pode falar assim, é jogado. Só que, gente, a gente tem que entender uma coisa. Por que a gente coloca a culpa no treinador? Se nós fomos garimpar uma seleção brasileira no futebol brasileiro, a gente consegue formar uma seleção. Só pra início. Independente de idade. Agora o cara tem na mão a seleção brasileira que ele pode convocar todo e qualquer jogador, seja ele da Europa, seja ele da Ásia ou da onde for, do Brasil, de qualquer lugar, gente. Ele tem um mundo à disposição para poder convocar uma seleção brasileira, certo? Por que não culpar ele? Por que culpar ele? Por que culpar o Dorival, gente? Por que ele? Porque ele é quem tá com a caneta lá, mano. Óbvio. A gente não vai entrar nesse mérito, mas tem a CBF, que eles vão lá e dão umas pitadas dele. Tem os empresários, tem tudo mais, gente. Mas falando de futebol, até onde a gente sabe, a gente só consegue culpar um nome. Sim, infelizmente é o que a gente tem pra fazer, porque nossos jogadores não jogam mais com a mesma raça. Não temos mais aquela grande, vasta habilidade que o elenco anterior tinha. A liga própria. Só que a nossa seleção precisa acordar. 6 vagas para a Copa do Mundo. Precisa difíceis. É isso. Vamos pegar a Colômbia de Ramos Rodrigues, que não jogou nada. Mas lá joga muito. E vamos ter a Argentina, a atual campeã do mundo. Acabou, família. Aí o pessoal fica falando assim, não, mas vocês estão falando que o Brasil não consegue se classificar. Gente, jogando esse... Não, mas jogando esse futebol... Não consegue. Com esse futebol, o Equador tá jogando mais. Sim, tanto é que nós pena pra ganhar o Equador. Peru de André Carilho e Venezuela de Martins tá jogando mais bola. Tá jogando mais bola. É isso que eu falo. O próprio Uruguai, gente. O Uruguai ficou penando. Agora não tá tão. Mas o Uruguai ficou penando. Mas quando chega em jogo decisivo, Copa do Mundo, filho. Então. Tá sempre nas cabeças. Pode não ganhar, mas sempre tá ali. Hoje em dia o Brasil nem entra mais como favorito nas Copas, gente. Detalhe. A seleção do Brasil é a base só de time grande, mano. Do Real Madrid é o ataque. A seleção brasileira, eu acho que uma das poucas seleções no mundo
que ela tem jogadores em quase todos os maiores clubes do mundo. Do mundo, nem que for Real banco. Madrid, Barcelona, Manchester City, acho que Manchester United, Juventus, quase todos os times do mundo têm jogador brasileiro. E jogadores que fazem, que são titulares da seleção brasileira. Ou seja, é tirando o melhor dos melhores. Sim. E não consegue ganhar de Peru. Entendeu? Então o problema, galera, é que a seleção precisa acordar. Entendeu? É isso aí, gente. A gente trouxe um pouquinho aqui pra vocês sobre o que tá acontecendo nessa seleção. Sobre a nossa opinião também. Sobre a nossa opinião. A gente trouxe um pouquinho, mais que um pouquinho. Foi. Beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir. Não deixem de se inscrever. É isso aí, gente. Vai ter mais conteúdo com esse bigodinho aqui aparecendo pra nós. Tá ligado? Beleza? Gente, por favor, família, se inscreve, gente. Esse vídeo aqui vai estar postando. Ó, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Deixa seu like e compartilha com um amigo seu, família. Galerinha, chega por hoje. A gente trouxe um pouquinho aqui sobre a seleção brasileira pra vocês. Vamos trazer mais conteúdos conforme as partidas forem saindo. E muito obrigado por tudo. Não deixe de se inscrever, de curtir. Fiquem com Deus. Obrigado, Brunão. Tamo junto, mano. Fica com Deus. É nóis. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno. E eu sou o Lucão. E hoje a gente vai falar de convocação da seleção brasileira, gente. De muito futebol, família. Jogadores cortados, jogadores novos que vão entrar no jogo. E quem será que vai ficar no lugar do Neymar? E esse é o Bancada Cast. Eu acho que isso ficou bom. Quer gravar mais? Já pensa. Vamos pegar meu celular aqui, vamos gravar eu falando um pouco Tá bom. de alguma Parte.